Bom, esperar o pessoal entrar. Boa noite. Eu vou convidar aqui as debatedoras. Ah, Jesus. Pronto. Eu já mandei o convite e esperar vocês entrarem, né? Boa noite. Oi. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo. Que bom. Pronto, acho que aqui tá legal. Boa noite, professora Letícia, Nath. Boa noite a quem está entrando aí na live. A gente vamos dar início agora, né, fazendo as apresentações. Primeiro eu vou apresentar o projeto, né, o Cinema em Movimento, falar do que se trata, como é que funciona, né? O Cinema em Movimento, ele é um projeto da MPC Filmes, realizado pela MPC Filmes, e tem como patrocínio a Petrobras e o Ministério da Cultura, né? Onde eles selecionaram, né, um representante de cada estado do Brasil. Meu nome é Naubert, para quem está vindo aí do perfil da professora Letícia e de Nath, e eu fui selecionado para ser o representante do estado de Sergipe. E cada representante tem o papel de fazer mostras de filmes, né? São 5 filmes com temáticas voltadas aos direitos humanos, e depois dos filmes nós seguimos para um debate. Isso a gente vai fazer de forma presencial e também nesse formato de live, né? Tá bom. E agora eu peço que vocês se apresentem, né? E depois falem um pouco do que vocês acharam do filme, né? Uma breve consideração de vocês. Tá, pode começar, Nathalie. Começa aí. Oi, estão me ouvindo bem? Tô. Ótimo. Meu nome é Nathalie Mendonça, eu sou advogada, formada pela Universidade de Sergipe. Atualmente não advogo, trabalho como profissional de justiça na função de assessor de juiz. E por atualmente estar lotada numa vara criminal, eu acho interessante esse documentário, porque é uma vivência que, a grosso modo, está atrelado ao meu dia a dia enquanto assessora. E achei bem interessante Quer que eu fale logo do filme ou eu passo para a Letícia se apresentar e depois a gente Fique à passa? vontade. Pode falar, Letícia, então. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Letícia. Eu sou professora formada em letras, português, atuo em uma escola aqui do município como professora de língua portuguesa e também tenho o meu curso de redação. E como eu sempre falo para os alunos, eu acho muito importante consumir esses conteúdos, sejam documentários, filmes e séries, porque são mais acessíveis, né, e fazem parte do nosso cotidiano, muito mais do que talvez, às vezes, livros de filósofos e sociólogos, no caso de vestibulantes que estão treinando para o Enem. Então, assistir a esses documentários é uma forma também de enriquecer a nossa bagagem cultural. E tem vários temas que podem ser abordados e que podem ser retirados, poderiam ser utilizados como conhecimento de mundo. Eu anotei aqui alguns hoje e daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Uhum. Pronto. É importante agora, né, falar um pouco do filme, né, do documentário, para quem não assistiu, entender um pouco melhor, né, do que a gente vai conversar aqui, né?
Então, o filme em questão, para esse debate, é o Olha para Elas, que se trata do encarceramento feminino no Brasil. Né? O documentário Olha para Elas acompanha o que Alaide, Tatiane, Kátia, Nayane e Roselaine, que são não personagens, mas são mulheres que estão nessa situação e participaram do documentário, né? E vai mostrar o que elas têm em comum. O fato de serem mães e viverem longe dos filhos, além da condição de estarem aprisionadas. Cada uma dessas histórias de vida, mesmo com suas particularidades, representa uma questão de gênero e a realidade de mais de 40 mil mulheres brasileiras. A graves consequências das omissões do Estado em relação ao encarceramento feminino, como carência de material de higiene pessoal, deficiências nos atendimentos de assistência social, psicológico e psiquiátrico, e a falta de informações sobre seus filhos que ficaram do lado de fora, né? Então, para começar o debate, eu quero perguntar a vocês. A gente vai discutir o seguinte tópico, que é os principais fatores, né, que levaram essas mulheres a cometerem crimes e acabarem sendo presas. Posso começar? Quer falar? Pode falar, Natália. No Brasil, acontece um fenômeno muito interessante com o encarceramento feminino e boa parte deles, como quem assistiu o documentário viu, está ligado ao tráfico. E o crime de mulheres, em regra, eu diria que 60% dos crimes praticados por mulheres são ligados aos praticados por homens também. E se a gente for as estatísticas do Brasil de mulheres vai ver que o tráfico acontece muito porque homens que estão ao redor dessas mulheres, irmãos, pais, esposos, filhos, que estão encarcerados ou que estão no meio da criminalidade, apesar de não encarcerados, precisam da ajuda delas para repassar drogas, e isso acaba fazendo que elas sejam em flagrante e, consequentemente, condenadas. Então, é muito comum que mulheres, ao fazerem a visita íntima, tentem entrar com drogas nos presídios e acabam sendo pegas, porque elas acabam em regiões íntimas do corpo, ou até na própria roupa, mas hoje os presídios têm algumas tecnologias de scanner que acabam identificando essas drogas. E outro fator é a pobreza. Como vocês também viram no documentário, havia várias mulheres que foram presas por furto, para juntar comida para alimentar seus filhos. E eu acho que porque o furto, que é o roubo é quando você emprega violência. E o furto não. O furto é quando você subtrai um objeto, mas sem a violência. O furto, em tese, em regra, ele não deixa a pessoa presa enquanto responde o processo, porque é uma pena baixa, é um crime sem violência, sem grave ameaça. Então, ver aquelas mulheres falando que foram presas por furto me chamou a atenção, porque, salvo engano, esse documentário foi produzido no Rio Grande do Sul, pelo que eu percebi, em São Paulo. Pensei um pouco que o judiciário lá do Nordeste é um pouco mais rígido com essas questões, com esse encarceramento feminino. E eu acho que os dois maiores pontos são esses. O tráfico, envolvendo outras pessoas, especialmente homens, e a pobreza, porque elas estão no ciclo de pobreza, vocês notaram, né? Sim. É importante a gente, um instante antes, a gente perceber que no documentário também mostra um pouco não, bastante disso da questão da raça. Porque você vê que mulheres negras acabaram sofrendo um abuso por parte da polícia muito maior. Uhum. Pode ser? Exatamente. Tá travando um pouco para mim, eu acho que tá. Quem é esse que tá do nada soltando mão de ó? Vamos lá. Eu também mencionei principalmente a desigualdade social. Essas mulheres entraram naquela prisão
por algumas falhas, né? A falha do Estado, a falha de algumas instituições, como instituição educacional, instituição familiar. Então, ao assistir ao documentário, a gente percebe que muitas delas estão lá não por terem cometido coisas tão graves assim, né? Mas tem uma, inclusive, Natália falou sobre essa questão de entrar com droga, tentar entrar com droga dentro da cadeia, quando ela foi visitar o seu marido, eu acho que já estava preso. E assim, ela disse que nunca tinha feito aquilo, mas justamente naquele dia, né, ela foi induzida ali a entrar e aconteceu isso, né, dela ser presa. Então, comparado a outros crimes, a outras coisas que a gente vê no nosso dia a dia, na TV, não são situações tão graves mesmo, mas a gente percebe uma falha muito grande do sistema, né? E é de se pensar, então, de que maneira esse sistema está agindo para tentar amenizar esses casos. Dentro da cadeia também, inclusive, se eu não me engano, teve uma das presas que falou que elas podem até sair mais violentas, né? Elas podem sair piores com a saúde mental. Saúde mental é outra questão também muito abordada, né, na prisão. Então, esses fatores, como a cadeia é projetada e o que é que se está fazendo para realmente depois ressocializar essas mulheres. Então, a gente observa que existe uma falha muito grande nisso e não vai para o cerne da questão, né? Assim, são situações que não vão realmente ali para o que deve ser feito para amenizar esses casos. Então, tenta meio que agir de forma superficial, mas não combatendo o problema em si. Letícia, a sua fala encaixou com uma frase que eu anotei aqui de um jurista brasileiro, que é o Evandro Lins e Silva, que ele disse que hoje a prisão não regenera e nem ressocializa ninguém. Ela perverte, corrompe e deforma. Isso. Ela perverte, corrompe e deforma. Exatamente, porque a gente vê que não existem tantos programas educacionais, por exemplo, dentro da prisão. E eu costumo dizer, como alguém que é da área da educação, eu acredito muito que a educação salva vidas de uma outra forma, né? Não é como um médico, alguém da saúde, mas quando a gente tenta pegar ali da base crianças e adolescentes, a gente consegue formar cidadãos mais críticos e tentar amenizar esses casos, né, para que o pior não aconteça. É difícil, especialmente em ambientes de vulnerabilidade socioeconômica, como é o caso de onde essas mulheres estão. É muito fácil a gente julgar de fora, né, as coisas que elas fizeram, mas só sabe realmente quem está naquela situação de pobreza extrema, com filhos, porque muitas com filhos ali para criar. Aí entra também a questão da gravidez na adolescência, que foi algo que eu percebi também. Eu sempre debato sobre esse tema em sala de aula e muitas das mulheres que foram presas tiveram filhos muito cedo, né? Devido a diversas situações. E aí isso também faz com que, nesse contexto de pobreza extrema, elas não vejam outra saída, outra forma melhor e mais rápida de conseguir dinheiro, né? Que não seja entrando no crime. Aí eu vi que vocês falaram também dessa questão do abandono, né? Por parte mais por parte dos parceiros e da família também. E aí eu quero que vocês comentem também um pouco, porque quando você chega num presídio masculino, você vê filas de pessoas indo visitar eles, né? Mas você chega num presídio feminino, o número é muito pouco. E o abandono por parte dos parceiros é enorme. A mulher vai presa, na maioria dos casos foi por causa dele, e ali ele passa alguns dias, ele já procura outra e larga ela, né? Não quer mais saber. E acontece também com a família, porque tem muitas pessoas que pensam que foi presa porque mereceu, alguma coisa fez, né? Então, eu quero que vocês comentem um pouco também sobre isso. Quer começar, Ali? Então, eu acho que quando eu vi o documentário, fiquei com uma coisa na cabeça. Esse documentário serviu para verificar as mulheres presas, porque é um
são pessoas que são esquecidas pela gente. Quando a gente pensa em uma prisional, em crime, a gente sempre vincula a relação a homens e não a mulheres. E esse abandono acaba afetando esse esquecimento. Eu trago eu trabalho no Ministério do Socorro e da forma do trajeto, eu passo por um presídio masculino e também passo por um presídio feminino, e justamente essa questão que Naubert falou. Os presídios masculinos, eles têm esse apoio familiar e das suas parceiras durante todo o regime de pena, durante toda a execução. Inclusive, existe um nicho na internet de mulheres que são mulheres de preso e toda essa rotina delas para preparar os mantimentos, preparar os itens de higiene. E no caso da mulher presa, isso não acontece. E é muito grave que acarreta a degradação da família, como vocês viram no documentário. Porque a partir do momento que uma mulher é encarcerada, ela que é o núcleo familiar, ela que é responsável por gerir aquela família, por deixar a ordem, por cuidar dos filhos, por cuidar do parceiro, ela deixa de existir. E como a Letícia fala da gravidez na adolescência, também é uma questão. Essas mulheres sempre têm muitos filhos e eles acabam soltos por aí, eles ficam às vezes ficam num abrigo, que também é uma questão bem delicada, porque esses abrigos são locais um pouco são insalubres, são locais assim que não são ideais de se envolverem, né? E mas eu posso falar sobre isso? Acho. E aí eu também associo essa questão das mulheres, né, das mulheres não receberem tanto suporte em comparação aos homens quando eles estão presos, porque estruturalmente, só pelo fato de ser mulher, a gente sabe que nós somos muito mais julgadas. E me chamou a atenção no documentário o caso de uma mulher, esqueci o nome dela agora, sou péssima com nomes, mas que ela foi presa e foi avaliada por um júri e não tinham provas concretas, né? O filho dela foi morto, se eu não me engano, pelo marido que ela tinha, e que era o padrasto do menino, ou era acho que era o padrasto, né? Era o pai mesmo? Meu Deus do céu. Então era o pai, e ela estava trabalhando, e o pai do menino matou, né, ele, enquanto ela estava trabalhando. E veja, ela não estava diretamente envolvida nesse caso, mas ela foi presa, porque começaram a dizer que ela era cúmplice de toda essa situação e tudo mais. E aí me chamou a atenção que, se eu não me engano, foi uma promotora que falou nesse documentário que se a situação fosse invertida, né? Se fosse o homem que estivesse trabalhando e a mulher estivesse em casa e matasse o filho, dificilmente o homem seria preso pelo fato de ser homem. Então, isso é muito ruim e era algo que eu, inclusive, não tinha conhecimento sobre essas questões. Eu, sinceramente, sabia assim que poderia acontecer de as mulheres não receberem tanto suporte em comparação aos homens, mas eu não sabia que a situação era tão grave assim, de elas passarem um tempão lá na cadeia sem receber nenhuma visita, nenhum suporte. E isso me levou a pensar em outra questão que eu também venho abordando com os alunos, que é sobre a dignidade menstrual. Muitas vezes elas só têm acesso a itens de higiene, itens básicos de higiene, quando recebem visita. Mas aí tem essa dificuldade, justamente porque elas não recebem as visitas, né? Então, elas se limparem com o miolo de pão ou coisas desse tipo dentro da cadeia é algo desumano, que fere a dignidade dessas mulheres, que não deveria ser assim na prática, né? Então, pensar sobre isso também eu acho que é importante, de cobrar das autoridades mais políticas públicas, e refletir sobre essas situações também, que é um tema que vem se fora, né? Se investe o país para combater a pobreza menstrual. Oi? Tá travando, é? Foi, mas já tá normal. Ah. Eu ia comentar que os governantes investem tanto, o Estado né, investe tanto em presídios, mas não, eles só investem na construção, no local, mas em garantia de dignidade
porque ainda são, mesmo que tenham cometido delitos, ainda são pessoas ali dentro e têm direito a políticas públicas, né, aos direitos humanos. E é bizarro o descaso que eles fazem, principalmente nessa questão da higiene pessoal, do absorvente. Exatamente. E como eu ia falando, aqui a gente já tem essa política do governo de ofertar absorvente para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, mas também é preciso pensar nas mulheres que estão presas, né? Não apenas aqui, quem está fora, em situação de liberdade, mas nesses indivíduos que, infelizmente, assim, a intenção é realmente depois que eles possam melhorar. A intenção deveria ser essa, né? De quando eles saíssem da cadeia, pudessem ter uma segunda chance e não cometerem mais os mesmos erros. No entanto, diante daquele contexto caótico que é a prisão, é muito difícil não cometer os mesmos crimes ou partir para outros, partir para a violência. Então, a gente tem que pensar também mais nessas políticas, né, educacionais, de ressocialização, de coisas que deveriam ser feitas pensando a longo prazo. E não ali a curto prazo para resolver, tapear aquele problema, né, que ocorreu. Uma rede de proteção social, né? Porque depois que ganha liberdade, existe um preconceito muito grande. Para um homem que é ex-presidiário, um homem que tem privilégios, né? Mais que uma mulher, já é difícil conseguir um emprego, uma reinserção na sociedade, no mercado de trabalho. Imagine para uma mulher. Como isso não se intensifica mais ainda. Exatamente. Mas, inclusive, o sistema do Brasil brasileiro é muito falho. Estruturalmente falando, são condições degradantes. Quem já teve oportunidade num presídio se espanta, porque são muitas pessoas no meio ambiente, muito federal. E o Estado, ele não fornece os itens de higiene, o Estado mal fornece comida lá dentro. Aqui em Sergipe, tem o Copecan, Cristóvão, que é o presídio mais lotado do Estado. E as condições humanas muito insalubres. Lá não existe alimentação. Então, quem está preso lá é um presídio masculino. Depende exclusivamente de ser alimentado pelos familiares. Então, a cada 15 dias, os familiares vão lá e levam a alimentação. E essa alimentação tem que dar por 15 dias. Para isso, o próprio presídio estabelece a quantidade X de alimentação que pode levar e pode passar disso. Então, acaba sendo ainda uma coisa muito racionada. E a gente já lá dentro, estruturalmente, já existe essa grande falha. E lá não está tendo nem o básico para a pessoa sobreviver, que é alimentação, higiene, vestuário, um local digno para dormir e descansar. Quem dirá políticas públicas que podem socializar. E aí nós temos um inimigo grande lá dentro dos presídios, que são as organizações criminosas, que estão cada dia fortes, já são Estado Paralelo, o PCC, o Comando Vermelho, os menores, estão dominando todo o Brasil, estão presentes em absolutamente todos os presídios. Essas organizações criminosas são muito articuladas, muito organizadas, possuem seu estatuto próprio e acabam também fornecendo para esses detentos, para esses apenados, um pouco de assistência, seja em alimentação, seja em higiene, e assim, a organização criminosa não vai deixar isso grátis. Então, você entra na organização criminosa. Desculpa, que deu um problema aqui e caiu. Mas eu estou anotando o tempo aqui, a gente pode continuar. Sim. A Nathalie já falou alguma coisa? Eu convidei ela aqui, espero ela entrar. Tá. Mas
E aí? Bom, vamos continuando. Ela vai entrar, né? Eu não lembro do que ela estava falando da última vez. Deixa eu ver. Vamos ver se é. Ela mostrou que aceitou ou não? Ainda não. Ela deve entrar já já. Não está aparecendo o convite. Mandei o convite. Tenta aí, Nath. Pronto? Oi, olá. Ai, Deus. Você estava falando sobre a questão das dificuldades de ressocialização, né? E aí citou o exemplo aqui de Sergipe. Foi isso, né? Naubert ia falando alguma coisa depois dela? Não, foi problema técnico mesmo. Ah, entendi. Desculpa. Outra coisa também que o seu travou. O que foi que você disse? Eu só estava desculpando pelo problema. Mas a gente pode Sim. continuar. Tá. Então, outra coisa que eu anotei também, aqui eu peguei alguns temas, assim, porque quando eu assisto alguma coisa, eu vou assim pensando em termos de redação, entendeu? Então eu fui elencando alguns. Superlotação dos presídios, que foi uma das questões que Nathalie abordou, né? A gente tem esse problema. Estruturalmente, os presídios não estão com essa capacidade para receber tanta gente. E são situações realmente insalubres e desumanas lá dentro. Aí nós temos a questão da ressocialização, da dificuldade para ressocializar, devido também ao preconceito que existe por parte da sociedade, né? As pessoas tendem a olhar para aquele ex-detento, aquela ex-detenta e associar a alguém que não merece estar de volta na sociedade, que não merece uma segunda chance, que acha que vai cometer novamente os mesmos crimes. Então, além dessa dificuldade por conta do Estado de não ter políticas públicas, também tem o preconceito social em relação a esses indivíduos. O tráfico de drogas também seria uma possível temática envolvendo a redação do Enem, que também daria para usar em contextos de pobreza extrema. Tem muita gente que vê no tráfico ou em qualquer outro crime uma forma rápida de conseguir dinheiro, de melhorar de vida diante daquela situação de pobreza. A questão do machismo também, que é muito presente, a gente observando essas situações de julgamento, né, em relação àquela mulher em específico que eu mencionei, que a gente viu, de que ela foi julgada só por ser mulher, porque se fosse um homem na situação dela, né, com certeza não teria a mesma avaliação por parte do júri, enfim. E também a questão de elas serem negligenciadas, até porque, assim, pesa muito mais para a gente do que para os homens, né? Essa coisa de a mulher cometeu um crime, a mulher foi presa. O julgamento é muito mais para a gente, porque tem toda uma ideia e todo um estereótipo do que uma mulher deve ser e tudo mais. Então, essa questão estrutural tem também relação muito direta com esse preconceito. A questão da dignidade menstrual, a vulnerabilidade das crianças também, porque elas ficam sozinhas, abandonadas, né? Elas não têm ali o seu suporte, que seria a sua mãe. E aí, muitas delas vão até para casas de amigos, porque muitas dessas meninas, né, dessas mulheres, não têm nem família. Às vezes a família já abandonou há muito tempo. Então, teve uma presa lá que ela não tinha ninguém. Ela teve que deixar a filha com uma amiga ou foi um amigo. Então, são crianças que vivem de um lugar para outro. E no meio desse contexto, o que é que acontece? Acontece outro crime, outro problema. Vocês estão me ouvindo? Tá travando alguma coisa? Dá para ouvir. Tá tranquilo? Acontece outra coisa. Nessa de deixar a criança com fulano, com ciclano, acontece o quê? A pedofilia. Que uma das mulheres, inclusive, mencionou esse problema, né? De que uma das filhas tinha sido abusada, que ela estava com medo, porque essa filha estava lá fora, se eu não me engano, com o marido dela, o marido da mulher que estava presa. Então, isso faz com que a pedofilia, né, também ocorra.
Porque essas crianças ficam assim, em lares que elas não têm contato com aqueles indivíduos, com aquelas pessoas, ficam muito mais vulneráveis também a esse problema, né, da pedofilia, desse crime. E também me chamou a atenção de que essa mulher que mencionou que a sua filha tinha sido abusada, não aconteceu nada com o homem que abusou. Ele está livre ali, está solto, não teve nada com ele. O abuso de poder também, que seria um possível tema de redação do Enem, abuso de poder dos policiais, né, que já foi dito logo no final do documentário, que os policiais pegavam aquelas mulheres e batiam e faziam um monte de coisa, e às vezes chegavam até a bater em crianças, né, que seriam os filhos. Então, assim, ultrapassava, aliás, não batia, ameaçava bater, no caso, tinha essa ameaça de bater também na criança. Mas isso se configura com certeza como abuso de poder que a gente vê bastante na sociedade. E a gravidez na adolescência, né? Que foi outra questão também que eu mencionei. Muitas dessas mulheres em situação de vulnerabilidade têm filho muito cedo. Por quê? Porque muitas não tiveram acesso à educação. A gente vê que essa questão da educação sexual ainda é um tema muito pouco discutido nas escolas. Existem alguns desafios para promover a educação sexual. É um tabu muito grande em relação a esse tema. Imagine para essas mulheres que às vezes nem sequer tiveram acesso à educação, nem conseguiram frequentar uma escola, porque tiveram que trabalhar, porque foram abandonadas pela família, negligenciadas. Então, o acesso à educação para essas mulheres ainda é muito mais dificultoso e, consequentemente, o acesso à educação sexual. E aí vem o problema também da gravidez na adolescência, né? Falei demais, não foi? Mas eu quis fazer esses apontamentos. Falou bastante. Eu quis fazer esses apontamentos desses temas porque, veja, é só para as pessoas terem uma noção. Um documentário, diversas facetas, que o tema central do documentário é a questão desse sistema carcerário feminino. Mas nós temos outros subtemas ali que aparecem e que podem ser colocados numa redação do Enem. Mas aí é preciso ver de maneira mais crítica, ter esse olhar apurado. E eu sempre chamo a atenção dos alunos para isso, né? Para assistir as coisas de forma mais crítica. Não assistir por assistir, mas fazendo essas associações, porque isso acaba gerando conhecimento de mundo, não apenas para uma redação do Enem, mas para a vida, para que sejam pessoas mais críticas, que é o que a gente está precisando. Eu, assim, fico revoltada. Eu falo direto nos meus stories, né? Porque hoje eu vejo que as pessoas ficam muito tempo no celular, vendo besteira, ao invés de estarem se atualizando. E aí eu sempre falo no curso, gente, vamos assistam a isso aqui, vejam isso aqui, leiam tal livro. Aí querem as coisas prontas, né? Se tem algum aluno aqui me assistindo, esse puxão de orelha é para vocês, tá bom? É para vocês, porque a gente que está nesse processo de preparação para o Enem e tudo mais, a gente tem que ter essa maturidade, essa responsabilidade com os nossos estudos. A nota não vai cair do céu, né? A gente tem que realmente se dedicar e ir atrás desse conhecimento para que a gente melhore enquanto seres humanos também. Não só pensando em escrever uma redação, mas também para que a gente aprimore a nossa formação enquanto cidadãos. Uhum. Ai, falem aí, podem falar agora. Outro ponto que eu achei muito interessante é que se em todos os depoimentos da outra, o ciclo da vida que permeia a vida dessas mulheres. Uma delas falou que sofreu violência doméstica, outra falou que sofreu abusos sexuais desde o seu padrasto. Esse ciclo se repete com seus outra abordou um tema importantíssimo que foi a violência policial, e eu achei uma parte muito forte desse documentário porque ela fala que ela foi torturada na frente do Isso mostra pra gente como o ciclo da se perpetuar, porque essa criança de 4 anos que precisa sua mãe ser apanhada por todo um dia inteiro, ela vai ter sequelas. Essa mãe presa, que ficou tanto tempo, esse filho vai ter diversas consequências de ter que cuidar da sua mãe. Então,
Tá travando, é? Tá. Tá travando um pouquinho. É. Tá passando um som aqui de carreata. Sua... Eu não escutei sua última fala. Questão do ciclo de violência. Tá ouvindo agora? Tô. Pronto, eu tava falando de violência, perpetuando da pobreza. Ainda tá ruim o som. É o som que tá ruim, né? E agora? Ficou normal. Ah, tava normal pra você, não tá na internet. Pode fazer live e tem dessas, viu? Quando não é uma coisa, é outra. Sim. Agora não tá saindo nada, não saiu nada no meu. Saiu pra você, Assim, não? som, Nath. Tá ouvindo agora? Sim. A gente tá tentando, porque tá tendo carreata aqui. Eu tô ouvindo de longe. Eu tava falando também, outra coisa muito interessante que eu vi foi esse outro ciclo de mães que nasceram na prisão e que tiveram filhos dentro da prisão, e essa questão também do maternar dentro da prisão. Porque hoje o tempo mínimo que um bebê pode ficar com sua mãe num penitenciário são 6 meses, que é o tempo mínimo de amamentação, mas até 1 ano e meio ela pode ficar com a mãe. E eu achei muito interessante o que uma das personagens falou, que ela pontuou que esse estado de restrição de liberdade, de cerceamento de liberdade... Eita, que barulho! Esse cerceamento de liberdade estreita ainda mais o vínculo da mãe com o filho, deixa o maternar muito mais intenso e, consequentemente, a quebra desse vínculo vai ser muito mais difícil para a mãe e para o filho também, que apesar de ser um bebê, né? Mas isso eu acho um ponto muito interessante. Uhum. Verdade. Tá travando? Tá de boa? Tá. Eu também achei isso bem interessante e é importante a gente pensar, né, em alternativas para quebrar esse ciclo, romper, porque é um ciclo que não só afeta a vida da mulher, mas de toda a família, tem toda uma conjuntura familiar que também é afetada por essa questão da violência, da criminalidade. E eu também fiquei muito tocada, né, com a mulher que nasceu na prisão e depois voltou à prisão e teve filha na prisão. E eu acredito muito que esses ciclos eles podem ser e devem ser amenizados se existir a maior assistência do Estado, maior assistência da educação também, para que outras crianças, né, futuramente, outras gerações, não caiam novamente nesse ciclo que tem sido tão vicioso, uma violência tão que tem permeado tantas famílias. Nossa, o barulho daqui tá... É porque tá uma carreata aqui. Terrível. Acredito. Ai, Senhor. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Porque tá muito barulho também. E eu preciso sair. Né? Uhum. Já o barulho passa. Conversa mais um pouco. Outra coisa que chamou atenção também foi o tráfico em todo esse contexto, porque se vocês prestarem atenção, todas as pessoas que participaram do documentário tinham alguma ligação com o tráfico, seja mais de perto ou indiretamente. E o tráfico hoje no Brasil acaba sendo um núcleo, um nicho, um crime que ele acaba como digamos, puxando outros crimes, porque você entra no tráfico e você acaba cometendo outros crimes. Em alguns outros casos, você começa a se armar, aí você já está cometendo mais um crime de porte ilegal de arma. Se você é usuário, você começa a roubar ou furtar. Em casos mais graves, o tráfico leva ao homicídio, inclusive uma das maiores
casos de homicídio no Brasil é por disputas por tráfico. E a gente vê como isso é refletido na realidade dessas mulheres. Mulheres pobres traficando, mulheres pobres, mulheres parceiras também, tentando entrar no presídio com drogas. Teve até um caso lá de uma das mulheres que foi presa por um homicídio, um suposto homicídio causado por causa de drogas, que ela foi apontada como líder de uma organização criminosa. Tudo isso permeia o tráfico. E essa questão do tráfico também, ela é muito séria. A gente precisa investir muito em políticas públicas, tanto para a questão de dependência química, tanto para a questão do tráfico em si, da venda de drogas ilícitas, porque é um comércio muito forte no Brasil, ele movimenta muito dinheiro, e isso leva a outras questões, como a legalização de determinadas drogas. Isso melhoraria a questão da violência no Brasil, ou pioraria? Se isso pioraria a questão de dependentes químicos, é um debate muito grande nisso. E o tráfico também está muito ligado à pobreza, né? A gente viu que a pobreza também permeia a vida de todas essas mulheres, e a gente notou o encarceramento da pobreza ao viver a cores, porque todas essas mulheres que foram ouvidas no documentário são extremamente pobres, foram presas por furto, foram presas por tráfico para tentar arrumar um dinheiro para ter um aluguel ou para livrar a barra de algum parente. Então, são questões muito enraizadas e muito complexas, né? Porque, inclusive a educação, eu acho que é muito importante nesse sentido, porque é um trabalho de formiguinha, mas a educação pode possibilitar que alguma das pessoas saia desse ciclo de pobreza, tenham a chance de ter uma vida digna, de ter um trabalho lícito, que se afaste dessa vida de criminalidade, porque ela é muito convidativa. Mas às vezes não é que ela seja convidativa, às vezes ela é necessária, como a gente notou nesse documentário. Exatamente. E aí, Naubert, a situação melhorou? Não? Tá muito barulho, né? Então, falando sobre educação também, é um desafio muito grande, porque geralmente quando a gente... não é o meu caso, né, mas eu sei que isso acontece, quando os professores dão aula em escolas que são localizadas em bairros com muita vulnerabilidade socioeconômica, muitos alunos tendem a faltar bastante às aulas, o que dificulta o nosso trabalho. E faltam justamente porque alguns precisam trabalhar com alguma coisa, ajudar os pais em casa e acham que esse é o futuro que eles têm pela frente, não vê uma alternativa melhor, não veem a educação como uma possibilidade de melhorar de vida, né? E alguns mesmo têm esse abandono familiar, porque a família é muito importante para instigar também o gosto pela educação. A gente sabe que quando as famílias são presentes, quando se unem às escolas, a gente consegue fazer um trabalho melhor. Mas imagine uma família que não vê isso, que não vê que a educação é importante, enfim, que ignora completamente a educação como uma forma de melhorar a vida. Às vezes só empurram os filhos porque precisa da frequência dos meninos para, por exemplo, o Bolsa Família, né, que é um programa do governo. Então, a gente tem muito essa dificuldade em contextos de vulnerabilidade socioeconômica devido a essa falha, né, da família também nesse sentido, de colocar as crianças para irem à escola, para frequentar, de fazer com que elas enxerguem a educação como uma maneira de melhorar de vida. Só nós enquanto professores, é muito complicado. Então, a gente precisa desse apoio também, sabe? Eu tenho alunos que faltam muito às aulas. Não são, assim, muitos alunos. Na escola onde eu trabalho, são poucos. Mas eu tenho 2 alunos específicos que faltam muito. E quando eu questionei essas faltas, porque isso estava acontecendo, porque eles vão reprovar muito provavelmente, não tem nota, não tem nada, assim, não fazem trabalho escolar. Aí eles falaram, né, porque tinham que trabalhar para ajudar os pais, então eles trabalham em feiras. E aí justamente quando eu dou aula é o dia que ele vai para uma feira, não sei onde, né, eu dou aula na quarta e na quinta. Então, agora a carreira está vindo para cá. Então dificulta bastante a gente fazer esse trabalho
em sala de aula para fazer com que as pessoas, as crianças, os adolescentes enxerguem um potencial na educação. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? Mas é difícil especialmente quando tem esse abandono familiar, essa negligência da família. Gente! Ai, gente, eu vou aproveitar que não tem nenhuma carreata passando por aqui. Vou botar só algumas coisinhas. Norberto, quer falar alguma coisa? O comentário. Eu vou precisar sair, gente, que eu tenho que ir para um outro compromisso. Não sei como eu vou também agora, né? Mas teve que ir. Bruni! Pronto, eu vou abrir aqui, diminuir um pouco, ainda tá bastante barulho. Uhum. Mas teve boa parte que eu não ouvi. Aí, tá vendo? Mas acho que agora dá para continuar melhor. O próximo tópico ia ser a educação. Calma. No presídio, né? Isso, educação prisional. Vocês já falaram alguma coisa em relação? Acho que a gente falou no início da live, né, a respeito da importância da educação e agora, pensar melhor a educação dentro do presídio. Que também é uma forma de reintroduzir essa pessoa na sociedade, né? Exatamente. Tá sem o áudio, Nathalie. Tá, agora tá. Eu estava falando que a educação, tirando todos esses fatores que, no caso, que acaba sendo o núcleo, a importância, mas, obviamente, para o apenado lá dentro do presídio, estudar por si só é muito benéfico porque ele acaba remindo a pena, a quantidade X de dias de estudo, diminui a pena. Eu não tô conseguindo ouvir. Tá aqui, tá passando por aqui agora. Gente, tá tendo uma carreada aqui, por isso tá muito difícil pra ouvir. Mas eu acho que a gente pode encerrar, né? Por aqui mesmo. Acho que já tratamos dos principais pontos. Fica aí o convite para quem não assistiu ainda, assistir ao documentário, que é muito bom, muito enriquecedor, quase não sai. Vou assistir aos outros também. E você aí tá com... Oi, quer falar alguma coisa? Antes da gente encerrar, eu queria que a gente se juntasse, fazer uma coisa bonitinha para tirar um print. Tá conseguindo ouvir? Um print? Agora? Um print, tirar um print da tela. Tá. Vai tirar agora? Não dá nem pra eu ouvir. Tô aqui na pose. No seu perfil tem, não? Deu uma travada aqui. Estou perguntando onde está disponível o documentário. Tá, deixa eu chegar mais perto. O documentário está disponível no Instagram da MPC Filmes. Lá tem um link, vocês vão acessar o link e vão colocar assim, Circuito Universitário. Não, só no perfil da MPC. Tá indo depois, ó. Tá tendo delay. Sim. Da MPC Filmes. Lá tem um link. E aí, agora estão me ouvindo melhor?
Então, o documentário está na biografia do Instagram da MPC Filmes. Lá tem um link, vocês vão acessar e colocar assim, é Circuito Universitário. E tem os documentários que a gente vai discutir na live. São 4. O dessa live é o Olha para Elas. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver o nome. É bem simples. Entenderam agora? Aí a MPC comentando a senha, não está disponível. Tudo certo. Podemos tirar o print agora? Ah, não tirou não ainda? Não. Ah, então tire. Vá. Tá. Foi? Deu certo? Deu. Pronto. Então vamos encerrar, né? Sim. Outro som. Aqui tá muito ruim de ouvir, tá passando por aqui agora. Sim. Mas é isso, foi bem proveitosa a live. Gostei muito do documentário. Vou assistir aos outros também, que eu ainda não vi. E assistam também, né? Aqueles que estão aqui acompanhando que ainda não viram, que é bem interessante. Tchau. Beijo. Tchau, obrigado a todo Obrigada pelo mundo. convite. Obrigado a vocês. Tchau. E terão outras. Então aguardem que vai ser divulgado aqui. Bora. Tchau.